As cirurgias plásticas escondem uma macabra origem que pouca gente conhece. Você sabia que elas existem há milhares de anos? Embora na antiguidade as pessoas não operassem só por vaidade, as razões continuam sendo quase as mesmas até hoje. A primeira cirurgia plástica que se tem registro é a rinoplastia. Ela surgiu há mais de 2000 anos, precisamente em 600 a.C. Na Índia da época existia uma macabra punição para os criminosos, a amputação do nariz. A justificativa para essa terrível prática era marcar eles para sempre. O problema é que algumas pessoas inocentes também recebiam castigo, como as mulheres acusadas de adultério sem nenhuma prova. O pioneiro desses procedimentos foi Churuta, um homem que desejava dar uma segunda oportunidade para essas pessoas, e desenvolveu uma técnica que faria você empalidecer só de ouvir. Ele cortava um pedaço da pele do paciente, mas não por completo, e o colocava sobre o nariz. Era como se você virasse a página de um livro bem macabro. A gente sabe no que você está pensando. Ele usava anestesia? Mas é claro que não. Suchuta fazia com que seus pacientes ficassem bêbados com vinho antes da operação para reduzir a dor. Parece divertido, mas seguramente não era assim. Na Europa, as cirurgias plásticas começaram a ser realizadas no século XVI. Mesmo que tenha se passado centenas de anos, os europeus faziam rinoplastias bem parecidas com as da Índia. Só que os enxertos eram pegados da testa ou do braço. Também era necessário que o pedaço de pele cortado continuasse conectado ao corpo para que não perdesse o fluxo sanguíneo. Então, se ele era pegado do braço, você tinha que passar toda a recuperação na posição mais desconfortável do mundo. Esses arrepiantes métodos se aperfeiçoaram muito graças à Primeira Guerra Mundial. A cirurgia plástica ajudava os soldados feridos e desfigurados. O bisturi chegou para oferecer uma segunda oportunidade a quem desejava ter uma vida normal. Quando finalmente surgiram os métodos de esterilização e foi inventada a anestesia, a cirurgia plástica deixou de parecer um açougue mortal e se tornou uma opção interessante para quem queria dar um jeitinho no próprio corpo. No século XX foram popularizadas as operações no nariz, orelha e seios. Os primeiros implantes estavam recheados de cera de abelha, que também era utilizada nas rinoplastias. Você imagina fazer uma injeção de cera quente no seu nariz para mudar a forma dele? Melhor nem tentar, né? Os padrões de beleza da época eram definidos pelas pessoas brancas. Os traços diferentes aos que apareciam na televisão e nos concursos de beleza eram considerados feios, estranhos ou indesejáveis. Por isso, muitas pessoas se operavam para não serem discriminadas e serem mais aceitas na sociedade. De lá pra cá, as coisas não mudaram muito. Antes, os seios pequenos eram uma grande sensação, porque eles davam uma imagem juvenil às mulheres. Os peitos grandes eram considerados como selvagens e primitivos, uma coisa que claramente mudou a partir da segunda metade do século XX. As cirurgias se tornaram muito mais avançadas e inacreditáveis com a invenção da microcirurgia, que permitiu a reparação de tecidos a nível microscópico. Os procedimentos cosméticos se tornaram ainda mais populares nos anos 2000, graças ao Botox e aos preenchimentos de ácido hialurônico. A possibilidade de parecer mais jovem sem passar por uma operação invasiva e sem se comprometer com um resultado permanente, sem dúvida, conquistou muita gente. This day and age, people ask still, oh, but isn't it a toxin? Isn't it toxic? It is manufactured under sterile conditions. It's very safe. This will last 3 to 4 months. We certainly have people that swear it's still working after 6 months. O país que mais realiza cirurgias são os Estados Unidos, seguido pelo Brasil, México, Alemanha e Índia. Nos Estados Unidos, Brasil e Alemanha, a operação mais popular é o aumento de seios, enquanto no México e na Índia é a lipoaspiração. E se você acha que as mulheres se operam mais do que os homens, você está certo. Mesmo que tenham cada vez mais homens decididos a visitar os cirurgiões. Homens e mulheres adoram o Botox. E a parte do corpo que mais lhe interessa modificar é o peito. As mulheres porque querem um pouco mais, já os homens querem um pouco menos. Enquanto 90% dos pacientes que se operam são mulheres, 90% dos cirurgiões são homens. E isso chama atenção porque, de acordo com as pesquisas, a metade das mulheres preferem se consultar com uma médica. And there's just that comfort level. You can say things that you wouldn't necessarily say in front of a man, things that you're very embarrassed about, things you're very self-conscious about, that you know another woman really gets it.
Ok, já ficou super confirmado que o mundo adora as operações e os tratamentos cosméticos. Mas falta responder uma pergunta. Por que será que fazemos isso? Cada paciente é um mundo, e as razões por trás de sua decisão não são iguais às dos outros. Tem gente que se opera para melhorar a saúde, como aqueles que não podem respirar bem por causa de um desvio do septo, ou quem deseja tirar o excesso de pele após uma grande perda de peso. Por isso, os cirurgiões devem oferecer atenção personalizada a cada um de seus pacientes. Sometimes I'll discourage patients if I don't believe that they're going to get the kind of result that they deserve or that they want, or if the downside is greater than the upside. And by downside, I mean the cost of the procedure, the amount of improvement, the benefit they're going to get over their lifetime. Também tem aqueles que se operam para melhorar sua saúde mental, tanto para se sentir mais confortável com seu corpo, como para evitar a discriminação. Até existem fundações que pagam as cirurgias de crianças com sérios problemas de autoestima. No one agrees that we should have bullying, but to think that we're going to stop bullying by attacking the bullies, I mean, it may or may not occur. But to take children who have loss of self-esteem, Renata had not been to school for 2 years because of her loss of self-esteem. She had seen a psychologist who actually recommended that she get some kind of help to change the way that she looked. Em algumas culturas é comum que as pessoas façam operações para tentar melhorar sua posição financeira e no trabalho. E o mais incrível é que sim, isso funciona. If I have two identical profiles, appearance is decisive in my choice of hiring. A person who pays attention to their image, especially when it's a woman, means that she holds herself to high standards. A idade é outro fator importante, porque as mulheres sentem que perdem feminidade e visibilidade social quando envelhecem. E nos homens, o cenário é bastante similar. Men are doing it for job reasons, to look good, maybe a male model, and there may just be a couple little things that they want tweaked, or they may be an older gentleman who's at the top of his game as a CEO in his company, and he wants to stay a little bit younger so he can stay young and stay very competitive in the boardroom. Existem milhares de motivos para fazer cirurgia. Por isso, é importante que nos perguntemos, por que gostaríamos de fazê-la? Para os cirurgiões, o essencial é que os pacientes façam essa escolha por eles mesmos e para melhorar suas vidas, não por conta dos outros. Ainda assim, chama a atenção que de 2000 anos atrás até hoje, a razão principal pela qual nos operamos não tenha mudado muito. E ela é porque queremos uma segunda oportunidade para termos a vida que sempre sonhamos.